Está começando o Mereu Talks, o seu podcast exclusivo sobre gestão de pessoas. Esta é uma produção da Mereu, a plataforma ideal para impulsionar a performance e engajamento dos colaboradores. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mereu Talks. Eu sou o Gustavo Araújo, sou gerente de marketing da Mereu e hoje a gente está no Rio de Janeiro. Eu tô aqui com meu companheiro de bancada. Tudo bom, Ivan? Tudo jóia, Gans. Um prazer estar aqui com você nessa terceira temporada no Rio. A gente costuma fazer muito São Paulo, BH e é um prazer estar aqui no Rio, onde a gente tem grandes amigos, pessoas super competentes e que vai trazer muito conteúdo legal para as áreas de gente e gestão. Isso, e hoje a gente vai falar dos impactos dos programas de reconhecimento e incentivo para colaboradores, junto com a Paula Moreira, que ela é gerente de remuneração e design organizacional na Vibra, né, Paula? Bem-vinda, muito obrigado por estar aqui com a gente, Paula. Eu que agradeço o convite, super obrigada. Estou muito feliz de estar aqui para fazer uma das coisas que eu mais amo, que é compartilhar conhecimento. Então... Paula, para começar, conta um pouco para a gente da sua trajetória, da sua história, da sua carreira. Conta aí os pontos, os highlights que você tem para trazer para a gente, para o pessoal também, nosso ouvinte, conhecer você. Então, perfeito. Bom, eu sou hoje gerente de remuneração e design organizacional da Vibra. Estou lá já há 20 anos, desde os tempos de empresa pública, de BR Distribuidora. Participei de todo o processo de privatização da empresa. Passei já por algumas cadeiras, cuidei de remuneração, benefícios, orçamento, People Analytics, enfim, várias atividades. Hoje estou, bem recentemente, com foco em remuneração e design organizacional, mas o que eu amo mesmo é justamente pessoas, números, então eu me encontro bem em todas essas atividades que quando a gente fala de remuneração, de Analytics, eu me identifico bem. Além de estar nessa posição na Vibra também, eu sou uma das diretoras da ABRH do Rio, em que a gente faz um trabalho também de compartilhamento de conhecimento, de difundir conhecimento. A gente lá é responsável, junto com o Antônio Linhares e com a Ingrid Chaves, por toda a parte de construir e disseminar todo o conhecimento relacionado à remuneração e os temas afins. E acho que esse é o meu grande propósito, desenvolver pessoas, compartilhar conhecimento, criar conexões para que a gente faça a mudança que a gente precisa fazer de fato. Muito legal, Paula. E a gente queria saber de você, a sua opinião mesmo. Qual a importância, para a gente começar aqui nosso bate-papo, qual a importância da gente reconhecer as pessoas dentro de uma organização, o impacto disso? Na sua visão, qual que é a grande propósito da gente fazer isso? Eu acho que sim, o impacto do reconhecimento... ele é fundamental, mas eu acho que o mais importante é a gente saber como a gente vai reconhecer, Como fazer isso, porque o reconhecimento pelo reconhecimento, ele acaba perdendo um pouco o sentido se você não entender o que as pessoas veem como o reconhecimento que faz sentido e como é que é a cultura daquela empresa. Então, o que é o reconhecimento que conversa com a cultura da empresa e o que é o reconhecimento que faz sentido para cada colaborador. Cada colaborador tem uma história, tem um interesse diferente e cada empresa tem a sua cultura, tem a sua forma de funcionar. Então, eu acho que o grande desafio, aí já antecipando um pouco do que eu acho que vai ser a nossa conversa, é a gente conseguir casar essas duas coisas para que aí sim o reconhecimento ele tenha sentido e seja verdadeiro, seja autêntico e seja uma alavanca de mudança e de gerar satisfação, de gerar produtividade para a empresa e satisfação e felicidade para o colaborador. Perfeito. Paula, igual a gente falou antes de entrar aqui, a gente gosta muito de dar realmente exemplos práticos, situações, até conecta com nossa audiência, E aí você até começou a falar, eu queria até que você explorasse um pouco mais esses desafios, Falar que tem um programa de reconhecimento e tudo, é até fácil falar e até de querer, mas implementar na prática é difícil, Então, quais são os desafios que você enxerga nas empresas de implementar um programa de reconhecimento? Eu vejo alguns grandes desafios, A gente até a gente tem um programa na Vibra, a gente vai conversar um pouco sobre isso, e a gente passou por esses desafios na Vibra, Eu acho que a gente tem algumas formas de reconhecimento, Tem os reconhecimentos não monetários, os reconhecimentos monetários, reconhecimentos não monetários. Falando aqui muito do reconhecimento não monetário,
que eu acho que é quando você vai, né? A gente pode chamar de salário emocional, a gente tem vários nomes na literatura, mas independente disso, é quando você fala da ideia de trazer uma proposta de valor diferenciado para o colaborador, qual é o grande ponto que eu vejo? Primeiro é você mostrar para a alta administração, para o nível gerencial, que aquilo tem valor. Muitas vezes as pessoas ainda não percebem isso, entendem que as pessoas são movidas pelo dinheiro, e as pessoas não são movidas pelo dinheiro, né? Eu gosto muito a gente estudou muito para fazer esse desenho da Vibra, e eu gosto muito do trabalho do Daniel Pink, do Dan Ariely, que eles trazem muito a questão do propósito, da autonomia, de quando as pessoas precisam dar o seu melhor. Então, tudo isso tem a ver, tá na base da construção de um programa de reconhecimento. Eu acho que é importante, primeiro, você entender isso e conseguir trazer isso de uma forma prática para a sua gestão e mostrar, olha, tem valor. Não é só você pegar e dar o dinheiro pelo dinheiro. As pessoas precisam ter autonomia para atuar, as pessoas precisam identificar o propósito de vida delas com o propósito da empresa, como é que essa empresa contribui para a sociedade, ou organização sem fins lucrativos, seja lá onde for que as pessoas estão atuando, mas como é que elas estão fazendo a diferença? Como é que aquele pedacinho da atividade delas faz a diferença no dia a dia? E aí, quando isso tudo funciona, o reconhecimento, ele acaba sendo só a consequência. Acho que esse é um grande desafio, mostrar o valor do que não é material, do que não é financeiro. E acho que um outro grande desafio, que algumas empresas vieram já conversar comigo para entender, é assim, eu já tenho iniciativas isoladas na minha empresa, eu já tenho uma área que faz assim, uma área que faz assado, um gestor que quer dessa forma. E como você abarca tudo isso, como você entende tudo isso, também entende as dores da empresa, do que cada área entende como reconhecimento ou quer, e aí muito passa pela cultura da empresa e por entender as personas que você tem, o perfil de cada colaborador, mas também as dores e o que cada um espera para conseguir incluir isso tudo dentro do programa de reconhecimento que você está construindo. Então, tem que ser um programa construído a várias mãos, escutando as dores da empresa, entendendo a sua cultura, senão fica algo que você tenta empurrar a goela abaixo. E aí, eu acho que não funciona. Então, como desafios, eu vejo, os principais que eu vejo são esses. Até comentar um pouco, a gente até chegou a discutir isso no Web Summit, né? Que hoje a gente tem temos 3 ou 4 gerações na força de trabalho nas empresas, e que talvez nas gerações passadas a questão do salário-benefício era algo muito importante, mas as gerações mais novas, elas valorizam muito mais o que você falou, né? O propósito da empresa conecta com o meu propósito, o que eu faço tem importância e impacta o negócio, né? E então, acho que essa temática, saber estruturar um programa como você tem feito e explicou aqui, acho que é fundamental para quem quer reter os talentos de agora para o futuro, porque acho que a tendência é essa, né? Sim, com certeza. A gente viu muito disso, né? Como é que essas diferentes expectativas em relação ao reconhecimento dentro de uma própria organizacional, um sistema organizacional, como é que isso impacta, né? Porque quando a gente está falando de programas de reconhecimento, a gente está falando que eles impactam a cultura organizacional, ou é o contrário, a cultura organizacional que se utiliza do programa de reconhecimento? O que você acha dessa visão? Eu acho que as duas coisas, né? Na verdade, é um sistema de mão dupla. Acho que o programa de reconhecimento, ele vem para sustentar a cultura, ele tem que estar baseado nos valores da empresa, tem que estar alinhado aos valores da empresa, mas essa cultura ela vai retroalimentar o programa de reconhecimento, e o programa de reconhecimento ele tem que ser vivo, ele tem que estar o tempo todo se atualizando. O que está acontecendo no seu negócio e o que está acontecendo na sua cultura, e a cultura ela é viva, vai ser insumo para você ir ajustando o seu programa de reconhecimento o tempo todo, na forma de fazer, nos pilares que você tem. Então, é via de mão dupla, com certeza. Vamos tentar conectar aqui com a questão da diversidade. Como que você entende ou vislumbra um programa de reconhecimento com, né, diversidade, equidade e inclusão? É possível que isso favoreça os programas onde a gente tem uma cultura mais justa e inclusiva, tendo isso dentro do programa de
reconhecimento? Como que você enxerga isso? Eu vejo também com duas vertentes. Eu acho que assim, tem uma vertente que já está ficando muito forte no nosso país, até pela lei da igualdade salarial, né, que a gente tem agora, que a gente passa a ter, que está sendo assim, é o tema mais discutido, que está bombando em todos os grupos, todos os fóruns de remuneração, é a questão da igualdade salarial. E aí, quando a gente fala muito de gênero, né, masculino e feminino, a gente quem ainda não tem, vai passar a ter que ter práticas, políticas, formas de trazer, de como você reconhecer, e não só reconhecer, né, dar oportunidades, e por fim, oportunidades de carreira, o que culmina também, o reconhecimento acaba sendo sempre a ponta. Mas como a gente falou, né, é um processo que se retroalimenta. Então, como você trazer oportunidades iguais é um termo que eu equânimes, oportunidades equânimes para todos. Mas eu acho que isso é uma vertente que eu acho que, assim, todos os programas monetários ou não monetários, então os programas de movimentação de carreira, de mérito, de promoção, assim como os demais programas, vão ter que ter esse olhar de como é que a gente elimina vieses, e aí a gente está começando por gênero, mas a gente vai partir para etnia, para, enfim, outras questões. Agora, eu tenho um olhar que eu acho que ele é além disso, né? Eu acho que quando você tem um programa de reconhecimento bem estruturado, em que você incentiva, que é um pouco o que a gente buscou fazer na Vibra, incentivar a atuação de equipes multidisciplinares, dar autonomia para as pessoas construírem, né? Aí muito com base no que eu falei da teoria, de você dar autonomia, de você motivar, né? E linkar com o propósito, e aí você botar pessoas multidisciplinares para atuarem, buscar que as pessoas deem o seu melhor, mas sempre de forma... atuando, pensando além do que o seu cargo exige, trazendo o que elas podem aportar, aí você fala de uma diversidade, para mim, que é uma diversidade cognitiva, vou colocar assim, que eu acho que vai muito além da questão de etnia, raça, gênero, que aí eu acho que é onde está o grande ponto. Claro que quando a gente fala de etnia, de raça, de gênero, a gente tem mais chance de ter mais pessoas com uma maior multiplicidade de visões e dessa diversidade cognitiva, né? Então, eu acho também, de novo, é uma coisa que vai se retroalimentando, mas eu acho que é onde a gente precisa chegar, numa diversidade, numa multiplicidade de construção, uma construção múltipla com várias visões, independente de raça, de crédito, de gênero. Acho que é isso. Muito bacana, Paulo. Eu queria puxar aqui já para o nosso próximo bloco. Você citou brevemente lá no começo os tipos de reconhecimento que a gente tem. Tem o monetário, mas existem outros, né? Você mesmo falou ali do salário emocional, enfim, existem outras maneiras, várias terminologias que a gente usa. Mas quais desses você acaba implementando ou quais desses você conhece e queria trazer aqui para o público? Eu acho que a gente tem os reconhecimentos clássicos, né? Não sei, mas acho que é legal trazer porque nem todo mundo conhece, né? Então, a gente tem os incentivos de curto prazo, que as empresas acabam usando muito, os bônus de curto prazo. No Brasil, a gente usa muito a PLR, porque a gente tem um incentivo fiscal para fazer PLR, mas que é um incentivo que a gente tem que negociar com sindicatos. A gente tem as comissões de vendas, muito usado nas empresas, né, comerciais. A gente tem os incentivos de longo prazo, a gente usa muito na Vibra, a gente vê que as empresas ainda estão começando a usar, algumas com mais propriedade, menos propriedade. Eu acho que é um tema bem bacana, e aí, né, dando uma dica também para os profissionais de RH e de remuneração, estudarem, conhecerem, porque eu acho que a gente tem muita oportunidade. A gente está aí com o marco de stock options, né, que está para sair, que eu acho que a gente vai ter muita oportunidade tributária, inclusive, em cima disso e para explorar. E a gente tem o que a gente está conversando aqui, que é tudo que a gente pode entender como reconhecimento. A gente, na Vibra, tem um programa de reconhecimento não monetário especificamente, mas quando a gente fala de proposta de valor para o colaborador, a gente pode entender N coisas como reconhecimento, desde um treinamento que você dá até oportunidade de carreira. Então, a gente acaba voltando na mesma questão, né? O que é a cultura da sua empresa e o que você entende como reconhecimento. E acho que tem uma coisa que eu sempre falo muito, eu acho que a regra do jogo tem que estar claro desde o início. Eu acho que desde quando você traz um colaborador para a sua empresa, ou se você está revendo o seu Employee Value Proposition, né, que é a sua proposta de valor, tem que ter muito essa comunicação clara com o colaborador. O que você oferece e o que ele espera. Porque, às vezes, você é uma empresa que oferece desenvolvimento, oportunidade de exposição, de treinamento, de participação em vários projetos, que é essa visão, né, de desenvolvimento, e não é aquilo que ele está buscando.
Então, é esse casamento de propósitos. E, para isso, a empresa tem que deixar claro qual é a proposta de valor que ela está trazendo. Sim. E aí, é isso. Eu acho que o céu é o limite em termos de possibilidades de reconhecimento. Isso até mesmo quando você está abrindo uma vaga, né? Na verdade, principalmente quando você está atraindo esses talentos para você já ter isso ali direcionado para quando a pessoa entrar na empresa, ela está alinhada a esses valores, né? Sim, perfeito. Porque esse é um tema muito interessante, né? Às vezes você traz a pessoa... E aí ela vai perceber que tem um desalinhamento completo, tá perdendo o tempo dela, o seu, e acho que é fundamental. Paula, nessa linha do exemplo, né? Não sei se você pode usar um exemplo da Vibra, enfim, ou de outra realidade que você viu, mas você consegue ilustrar para a gente um programa, um exemplo de reconhecimento, de processo de reconhecimento que vocês institucionaram na empresa? Posso falar do case da Vibra. A gente já apresentou, inclusive várias empresas, né, buscam a gente para conhecer um pouco mais do case, e aí, assim, se alguém se interessar, já me coloco desde já super aberto para a gente faz vários benchmarkings. E acho que vale falar desse nosso case de reconhecimento não monetário. A gente, então, assim, com base em tudo isso que a gente já está conversando, a gente criou um programa com 5 pilares. São 5 pilares: agir, prevenir, transformar, inovar e voluntariar. O voluntariar surgiu depois, e aí eu vou explicar em que contexto ele surgiu, né? Certo. O agir, ele é o nosso carro-chefe, é um pilar que roda 24/7, então, assim, ao longo do ano todo, e é onde os colegas reconhecem uns aos outros pelas atitudes do dia a dia, e essas atitudes vinculadas aos nossos valores. Então, é um pilar muito de sustentação à nossa cultura. E aí os colegas podem reconhecer pessoas de outras equipes. Ele surgiu com esse propósito de justamente quebrar silos e fazer com que as pessoas atuassem, fortalecer essa atuação entre equipes. Depois de um tempo, a gente, por uma série de motivos, depois eu posso até explorar, mas a gente abriu também o agir dentro da própria equipe. Esse reconhecimento, ele funciona numa plataforma em que os colegas dão estrelas uns para os outros. Então, quando você dá o agir para colegas de outras equipes, você dá 2 estrelas. Para o colega dentro da sua equipe, você dá 1 estrela. Porque a gente quer justamente fortalecer mais a integração das equipes. Legal. E aí, junto com essa estrela, você manda uma mensagem de reconhecimento do seu colega. E aí, essa mensagem é super importante, e a gente acompanhou, ao longo do tempo, a gente veio lendo todas as mensagens. Hoje em dia, a gente já faz uma auditoria, uma amostragem, mas no primeiro ano, 1 ano e meio, o programa hoje tem 2 anos e pouco, a gente, primeiro 1 ano e meio, lia todas as mensagens para garantir que as mensagens tivessem consistência e que vinculassem aquele reconhecimento ao valor da empresa de fato. Qual a entrega que o colega fez, que mostra que, de fato, ele está agindo no dia a dia como um exemplo daquele valor, daquela atitude que a gente quer fortalecer. E elas estão atreladas ao valor específico da organização? Sim, necessariamente você tem que vincular essa mensagem ao valor, ao reconhecimento que você está dando ao determinado valor da empresa. Então, Perfeito. A gente tem lá, pulsamos juntos, agimos com senso de dono. Além desse pilar, a gente tem 3 pilares focados em inovação. O prevenir, ele é muito pelo nosso valor de foco em segurança. Então, são inscrições de cases que têm melhorias em segurança. O inovar, o transformar, são também cases focados em inovação, mas inovações mais incrementais. E o inovar, aí, são mais cases focados nos horizontes 2 e 3 de inovação. Esses 3 pilares, a gente tem uma avaliação de comitês, passa por um comitê, né, interno nosso, depois um comitê nível de gestor, diretor, até vice-presidente, para escolher os cases sempre já implantados, que trouxeram de fato algum ganho para a companhia, alinhado também aos nossos valores, né, mas para a gente reconhecer aqueles cases que tiveram resultados e agregaram algo para a companhia. E são os colaboradores que se aplicam para esses cases? Os colaboradores que escrevem os seus cases, os líderes não participam, são necessariamente colaboradores. Legal. E muitas participações de colaboradores de equipes multidisciplinares. Isso né? que eu ia perguntar, pode ser um time que vai trabalhar pode ser ideia. Individual ou time, quase 90% são times. Acho que todos os que foram premiados até hoje são times, e aí normalmente são times multidisciplinares, que é o que é bacana, que é o que a gente queria fomentar. E o último pilar que surgiu, que foi o voluntariar, surgiu no ano passado, justamente quando a gente veio fortalecer a nossa agenda de ESG, né, dentro do pilar social, na nossa ideia de precisamos fortalecer nossas ações de voluntariado. Por onde a gente vai começar? E aí eu fui conversar muito com a colega, né, minha parceira da área de ESG,
E a gente trocou, vamos começar então mapeando o que as pessoas já fazem espontaneamente de ações de voluntariado, para ver se daí a gente tira algo que case com a nossa agenda de ESG, algo que faça sentido a gente ampliar, a gente disseminar. Então, o voluntariado é para mapear as ações que já existem de voluntariado. E aí, obviamente, é um pilar que toca assim, muito no emocional, né? A gente pega muitas ações relacionadas com as comunidades do entorno, que mobilizam muito as pessoas, famílias dos colaboradores também. Então, assim, foi o pilar último que a gente trouxe, foi bem bacana a premiação do ano passado. E aí tem esse viés de linkar o programa de reconhecimento com a nossa agenda de ESG. Legal. Eu tentei passar um pouco, né? Assim, é difícil, acho que a gente falar sem ter um material de apoio, mas acho que deu para capturar um pouco. Não, super então, deu. sempre com essa ideia do programa de motivar as pessoas a trazerem o seu melhor, a irem além, a buscarem se conectar com o propósito da empresa. E a gente criou dentro do programa vários pilares, né? Porque muito também base naquilo que eu falei dos nossos desafios. A gente já tinha, quando a gente criou o programa, vários programas instituídos nas várias áreas. Eu tinha uma área que entendia, uma vice-presidência inteira, não, para mim o importante é o reconhecimento no dia a dia, é o feedback no dia a dia. A outra área, não, já tenho aqui, e há 10 anos que eu tenho aqui um programa muito forte de reconhecimento dos cases do dia a dia, que pegava muito esse pilar de segurança, que era uma área operacional. Então, como é que a gente abarca tudo num programa só, para ter uma cara única da Vibra e que a gente envolva todos os colaboradores e não fiquem iniciativas ciladas, né, isoladas dentro de uma mesma empresa. Então, esse foi, né, o nosso grande desafio, que a gente conseguiu envelopar dessa forma. O nosso programa reconhece mais, né, não falei. E aí, enfim, é um pouco disso. Você falou um pouco desse desafio. Então, esse foi um grande desafio, né? Conseguir colocar todas as diversas iniciativas em um programa unificado, né? Você teve outros desafios, além desse, de adesão de alguma área das pessoas? Ou isso foi mais Não, eu acho que os tranquilo? desafios foram esses. Colocar dentro de um mesmo guarda-chuva as várias iniciativas e mostrar, como eu falei, o valor de um programa de reconhecimento não monetário. No início foi difícil, mas hoje a gente já vê os próprios resultados do programa, já mostram que ele funciona. E aí hoje a gente tem um caminho inverso, que é quando a área quer fazer algum reconhecimento, ou quando dentro de um projeto da empresa, de um evento, vai ter um reconhecimento, eles já nos procuram para a gente abarcar tudo dentro do guarda-chuva do Reconhece Mais. Então, um exemplo. Agora a gente teve um primeiro grande evento que uniu todos os líderes em fevereiro desse ano. A gente já tem um reconhecimento específico para um grupo de líderes pela atuação num determinado projeto transformacional da organização. A área que estava cuidando desse projeto veio para a gente: Paula, vamos colocar tudo dentro do guarda-chuva do Reconhece Legal. Mais? E N iniciativas. Dentro da área de vendas também a gente teve um reconhecimento específico para os nossos executivos de vendas, para o nosso time, enfim, uma virada que eles fizeram de negócio. Vamos fazer um desenho, um modelo específico que a gente coloca dentro do guarda-chuva, faz o reconhecimento nesse mesmo formato de estrelas, porque a gente também tem a gente abarca tudo dentro de um mesmo programa. Essas estrelas, depois que os colaboradores ganham, eles trocam por prêmios dentro de uma plataforma, que aí também pega muito naquilo que eu falei, né? Cada colaborador quer ser reconhecido de uma forma. Aí essas estrelas, eles escolhem pelo que eles vão trocar dentro da plataforma. Isso é um ponto que a gente quis valorizar, eu não vou dar necessariamente, vou dar um iPhone, vou dar um iPad, vou dar uma viagem. A gente sabe, pela literatura, que normalmente o que fica mais marcado é se você dá uma experiência, né? O colaborador lembra mais. Mas a gente tem uma empresa que ela é espalhada no Brasil todo, com N situações, colaboradores de vários níveis, várias constituições familiares. Então, a gente quis deixar cada colaborador escolher o que ele ia Mais querer trocar, personalizar. E outra coisa que a gente percebeu, também trocando com várias empresas, a gente fez muito benchmark na construção e muito estudo, é que é muito importante o evento de reconhecimento no final. Independente das estrelas e da troca pelos prêmios, o evento para o colaborador tá lá, ter o seu vice-presidente te entregando um prêmio, poder falar um pouco do seu case, poder mostrar quais foram os resultados atingidos. Então, a gente traz todo mundo que não é do Rio. No primeiro momento, a gente estava na pandemia, a gente teve que fazer online, agora a gente já pode fazer presencial. A gente traz quem é de fora do Rio. Eles apresentam um pouco do case dentro do que dá, né? Porque, claro, são vários pilares já, são vários premiados, mas eles vão lá na frente, tem torcida. Todo esse momento é de fato emocionante, é algo que fica marcado para o colaborador. Sim. Paula,
Você consegue falar pra gente o horizonte de tempo, desde a gente teve a ideia, depois começou as conversas, quanto tempo durou pro negócio começar a rodar? Desde que a gente privatizou a empresa no final de 2019, 2020, né? A gente tinha uma nova vice-presidente, a gente já tinha demanda de desenho desse programa, a gente começou a desenhar meados de 2020. A gente só implantou esse programa meados de 2021, que foi quando a gente teve a virada de marca, e aí acho que eu já posso falar um pouco sobre isso. Então, na verdade, foi um ano, não só de desenho, mas entre idas e vindas, até a gente chegar no que de fato fazia sentido. Então, no que fazia sentido para os colaboradores, para a cultura da empresa, para o momento da empresa, porque a gente conseguiu chegar no desenho ideal, eu vou dizer que em março de 2021, acho que em 9 meses. E a gente teria condições de implantar, mas a gente ia fazer a virada de marca da Vibra. E aí, qual foi a discussão que a gente teve? No momento de virada de marca, né, de BR para Vibra, a gente vai estar fazendo essa virada para o público externo. E o público interno? A gente estava em todo momento de virada cultural. A gente estava fazendo um mapeamento de cultura, definindo qual a cultura que a gente tem, as características que a gente tem já mapeadas e o que é fundamental a gente virar para uma cultura desejada. Tinha algumas características que a gente tinha fortes e precisava manter, que a gente vinha tanto de uma empresa pública, quanto já dessa empresa, desse grupo que tinha passado por essa virada, que é um grupo muito misto, de colaboradores que ficaram na empresa pública com colaboradores que vieram do mercado, mas tinha características que a gente precisava virar e rápido. E o programa ele veio para sustentar essa virada, para fortalecer essas atitudes de acordo com os valores que a gente queria. Então, a gente decidiu, segura e vamos lançar o programa junto com a virada cultural da empresa, que vai ser junto com a virada da marca. Então, foi uma estratégia para você sustentar a cultura que você queria colocar. E como que foi para você o resultado disso, essa experiência? Você acha que... Qual foi o grande impacto que você viu na cultura organizacional depois que vocês, de fato, viraram a chave ali? É difícil você medir o impacto na cultura, né? Exato. Até porque é difícil você isolar essa variável e, assim, tem uma série de programas, de coisas que a gente tem que implantar. Muita coisa a gente conseguiu fazer, muita coisa a gente ainda está fazendo. Então, seria leviano da minha parte dizer assim, foi um total sucesso, a gente fez essa virada de cultura. Não, até porque uma virada de cultura você leva aí no mínimo 5 anos. E numa empresa como a nossa, que passou por esse processo de privatização, não é um cenário simples. Mas eu considero um programa de bastante sucesso. Primeiro que eu acho que assim, o momento da Vibra, a gente acho que foi muito feliz em toda essa virada que a gente fez. A gente hoje tem uma força de trabalho, isso eu posso falar, que ela é composta mais ou menos assim, 1/3 por colaboradores que vieram de empresa pública, e aí em todos os níveis, desde a alta liderança até a operação. 1/3 colaboradores que eram terceiros e que a gente pôde, né, quando a gente privatizou, a gente pôde internalizar, e 1/3 colaboradores que vieram de mercado. E acho que a gente conseguiu fazer um caldo muito bom de tudo isso, e hoje a gente olha dentro da empresa, a gente não sabe mais quem é colaborador que era de empresa pública, quem era de empresa privada. Isso, para mim, é um retrato que mostra, assim, a gente conseguiu criar uma cultura única. A gente conseguiu unificar, porque a gente não sabe a origem das pessoas. Você não olha e fala, aquela pessoa ainda tem um pensamento antigo, ou aquela pessoa chegou muito disruptiva e querendo matar tudo que a gente tinha. Não. A gente tem um pensamento muito igual e, claro, de para onde a empresa quer ir, de quais são os nossos objetivos. Então, acho que, em termos de cultura, isso, para mim, é o melhor retrato que a gente tem. E em termos do programa, a gente tem números expressivos assim, do quanto as pessoas participam do programa, do quanto as pessoas se engajam, tanto em termos dos reconhecimentos desses reconhecimentos do agir no dia a dia, quanto da inscrição de cases que a gente tem. Então, acho que mostra que assim, tinha realmente uma demanda represada das pessoas por serem reconhecidas, por participarem, por isso acontecer no dia a dia, e a gente vê o interesse de participar. E vimos nesse acompanhamento justamente no dia a dia que a gente foi fazendo e vendo, está alinhado com a cultura? E quando não estava, a gente devolvia, olha, isso aqui não está alinhado, ou isso aqui está vazio, do tipo, parabéns, fulano, toma aí 1 estrela. Não, não é assim, o valor que a gente quer fortalecer é esse. Então, foi um trabalho mesmo de, você não gosta desse termo, mas de aculturamento, de fortalecer a cultura. Então, eu acho que sim, fez muita diferença no resultado, mas, de novo, é um conjunto de coisas que contribui, né? Difícil isolar. Paulo, para quem não está nos acompanhando, dá uma dimensão da Vibra, quantos colaboradores, né? Porque é uma empresa muito grande, né? Hoje a gente está com em torno... varia muito porque a gente cresce, né? O negócio, mas a gente está em torno de 3.500 colaboradores. Já teve mais, já teve menos.
E para vocês terem uma dimensão, esses 3.500 colaboradores estão pulverizados no Brasil inteiro, porque a gente abastece do Oiapoque ao Chuí, que a gente brinca, né? A gente abastece o país todo. Então, tem também essa dificuldade aí de gestão e de integração. Exato. Por essa pulverização. A gente tem força de vendas também para atender os clientes que são os nossos... Porque o nosso cliente é o posto... Quer dizer, a gente tem vários clientes, né? A gente tem negócio B2B, B2C, estamos entrando no negócio de energia, mas quando eu falo do negócio aí B2C, a gente atende o revendedor, a gente vende para o revendedor, que é o posto de gasolina, que aí vai abastecer o cliente final. E esses postos de gasolina estão espalhados também no Brasil todo. Você vai em Fernando de Noronha, lá tem um posto de gasolina. Então, você tem que ter executivos de vendas também espalhados no Brasil todo para atender todo o nosso país. Então, a gente tem essa dificuldade aí da pulverização, que, na verdade, é uma dificuldade por um lado e, por outro lado, traz uma enorme multiplicidade, né? Que é um dos grandes valores nossos. A questão da brasilidade, do orgulho de ser brasileira, é algo que a gente fortalece muito. E quando a gente fala, até trazendo um pouco dos números do programa, desde que a gente começou, tem 2 anos para cá, a gente já teve mais de... O último do recorte que eu peguei, tem umas 2 semanas, 33 mil reconhecimentos. Nossa. Né, nessa troca, em 2 anos. Então, assim, é um programa bastante, mais de 93% das pessoas cadastradas na plataforma. Então, assim, ele é um programa que as pessoas usam, de fato, tão engajadas, usam no dia a dia. Essa era a pergunta. No início, quando vocês anunciaram e tudo mais, houve de cara um engajamento grande de todo mundo ou o engajamento veio crescendo e hoje está no seu ponto máximo? Não. Como que você... Teve um engajamento bom, mas a gente veio crescendo, a gente veio fortalecendo. No primeiro momento, a gente teve 75% de engajamento. Poxa, foi bom, mas a gente teve que fazer um trabalho. E aí tem sempre aqueles grupos... Esse grupo não engajou, vamos ver o que aconteceu. E aí, qual foi o trabalho que a gente fez? Que eu acho que foi um fator de sucesso do programa, né? Tem uma pessoa na minha equipe, que agora ele está mudando de outra equipe, que é o Roberto, que é um grande embaixador do programa. Ele abraçou muito esse programa, essa causa. Ele me ajudou muito nessa difusão de vamos área a área, vamos entender, vamos mapear quais são as áreas que não engajaram, tentar entender por quê. Então, a gente começou a ir nas hacks dessas áreas, nos fóruns dessas áreas, divulgar o programa, falar das vantagens. Trouxemos as BPs, né, também como parceiras nossas para estar divulgando. E aí, aos poucos, a gente foi tendo mais engajamento. Hoje já é parte também, isso a gente foi incluindo, né, do nosso onboard. Então, o colaborador chega, ele já fica sabendo que a gente tem esse programa de reconhecimento. E aí, desde os VPs, quando eu faço o onboard dos vice-presidentes, eu já falo do programa, até também todos os colaboradores já passam a saber da existência do programa. Então, hoje a gente tem aí, já entrou no sangue, né? Parte da cultura ali. Parte da cultura. E aí, Paulo, como é que você pode trazer pra gente as maiores lições que você, no cargo que você está hoje, passou com a implantação e vendo os resultados agora desse projeto que você conseguiu implementar lá na Vibra? Eu acho que a grande lição e acho que tem um pouco a ver com o que a gente já falou aqui, não desista. Porque demorou para a gente conseguir implantar, demorou para a gente conseguir chegar no desenho que a gente queria que fazia sentido. Teve desenhos que eu fiz, assim, falando com toda clareza, eu sou muito transparente, né, muito autêntica, que olharam o desenho e falaram: tá horrível, tá uma porcaria, refaz tudo. Então, assim, esse desenho que a gente chegou, eu brinco, já foi a V1000, né? Já foi a versão 20. Você testou muita coisa? A gente foi, voltou, testa com o cliente, chama um cliente. Nada disso, refaz. Então, assim, primeiro, não desiste. Se você acredita que faz sentido, não desiste. Busque embasamento. E aí, esse embasamento a gente foi buscar. Em teoria, sim, mas e eu falei muito aqui da teoria, né? Eu sou uma pessoa que gosta de estudar, mas também em benchmarking de mercado. Acho que o benchmarking, ele não é para você copiar. Nenhuma empresa é igual à sua, nenhuma empresa tem a sua história, tem a sua cultura, mas ele te traz inspiração. Então, a gente foi buscar benchmarking, a gente foi trocar, falar, olha, minha cultura é assim, escutar como eram outras culturas. Então, busque esse benchmarking no sentido de troca e inspiração. E busque escutar as dores internas, a dor do seu cliente. Então, a gente teve que escutar muito. Eu chamei as parceiras de negócio, a gente trocou muito com as parceiras de negócio nessa construção e foram muitas idas e vindas. E no desenho, já no desenho final, a gente fez rodada de novo com os parceiros de negócio, com os vice-presidentes para testar. Eu fiz rodadas em duplas com os vice-presidentes. Tá bom assim? Ainda tiveram alguns pontos, isso aqui não tá bom. Alguns eu consegui acomodando, por fim, alguma coisa, né? Você não consegue acomodar 100%. Foi para a gente tentar
Porque foi o que eu falei, você não vai empurrar uma coisa goela abaixo se não fizer sentido para a organização, né? E aí, assim, tentar ouvir todos os níveis. Eu não tenho como ouvir todos os 3.000 e tantos colaboradores, mas o parceiro de negócio traz a dor, né? Muito da linha de frente. O VP traz a visão da alta administração. E eu acho que então foi isso, não desistir, ir nas várias construções. De fato, hoje eu reconheço que aquele primeiro desenho que eu apresentei estava, entre aspas, uma porcaria, porque ele não conversava com a cultura, ele trazia muita visão de fora, não tinha esse diagnóstico de dentro. Então a gente precisou, sim, percorrer esse caminho todo para chegar no que seria o desenho ideal para a Vibra, e que hoje já não é tão mais ideal, porque já entraram novos fatores, já entrou nova gestão, já mudou a cultura, já mudou a linha de negócio. Então a gente já tem mais coisa que a gente está querendo fazer daqui para frente. O voluntariado foi uma coisa que você falou que você trouxe depois. Já entrou agora no final do ano, no segundo semestre do ano passado. A gente lançou no dia do voluntariado, né? Que é 5 de agosto. Então, a gente está com mais ideias de trazer coisas novas. O programa tem que ser vivo. E acho que, assim, que mostra a importância do programa para a Vibra, né? Até para trazer... A gente tem o nosso presidente do conselho, que é o Sérgio Real, assim, ele tem uma agenda super, né, disputada. E ele, no ano passado, no evento de encerramento, ele fez questão de estar presente lá para reconhecer os colaboradores, né, e para mostrar a importância que ele vê num programa desses de reconhecimento. Se foi o único evento de todos que eu teve, todo tempo que eu estou lá, que eu vi o presidente de conselho estar presente. Então, assim, acho que isso também é mais um fator que mostra o quanto o programa tem importância para a companhia. E começou a chegar uma demanda para a gente, não, a gente tem que ter um programa. Não, mas espera, a gente já tem um programa. E aí a gente, para fortalecer a comunicação, a gente tem que mostrar o que a gente tem. E a gente convidou ele para participar e foi super bacana. Então, assim, a gente vai tendo muitas lições aprendidas. Outra lição aprendida que eu acho que vale deixar aqui também, que eu me lembrei agora. A gente vinha usando... sempre uma campanha, a gente fazia campanhas com imagens que a gente tinha no banco de imagem. E no dado momento acendeu a luz de vamos usar as pessoas daqui de dentro. E passamos a usar os que já tinham sido reconhecidos, né, nos anos anteriores. Isso fez uma diferença absurda para engajar as pessoas. Porque as pessoas começaram a ver os seus colegas. Poxa, o fulano foi reconhecido. Também vou escrever o meu case, também vou prestar atenção mais no meu colega e reconhecer. Então, mas isso é muito assim, olhar atento, escuta atento, olhar para dentro, olhar para fora, estudar, enfim. Legal. Ô Paula, depois dessas lições aqui, né? Eu acho que para mim está sendo muito inspirador e até educativo mesmo. Você fala muito bem, e uma didática muito legal. E com o case ainda fica até mais fácil de visualizar isso. E na nossa audiência tem muita gente que quer implementar um programa como esse. Então, conectando a sua última fala das lições e com essa questão de inspirar as pessoas a iniciar um programa como esse, o que seriam os primeiros passos que o pessoal de gente de gestão poderia fazer nessa caminhada, né? Que você já iniciou lá atrás. Eu acho que isso não é tão simples, porque cada caso é um caso, cada empresa é uma empresa. Mas eu acho que primeiro é escutar a dor, né? Mapear a dor, entender o que se quer com o seu programa de reconhecimento dentro da sua empresa. Primeiro, é uma iniciativa sua que quer trazer um programa de reconhecimento ou já tem uma demanda da gestão? Feito isso, quais são as dores? O que você precisa atacar? Aí buscar um embasamento, né, de teoria, de benchmarking, e aí a partir disso começar a fazer desenhos e partir mesmo para o modelo de MVP, né, ali de testar. Faz um desenho, chama um grupo menor de BPs, de colaboradores que sejam, de gestor. Olha, isso aqui funciona? Isso aqui faz sentido? Não faz sentido. Redesenha. Gasta tempo, gente. Gasta não. E um investimento de tempo para você sair com um programa bacana. Não tem receita de bolo. Eu não vejo receita de bolo. Não dá para pegar e copiar de outra empresa. Mas acho que um ponto que você falou que é o porquê que a gente vai fazer, né? Tá conectando a uma dor, tem uma necessidade das pessoas, né, de talvez não serem reconhecidas, ou a liderança quer fazer isso, né, como forma de engajar mais. Então, tem que ter um propósito. Para que eu estou fazendo um programa, né? Acho que isso é bem interessante. Porque senão você pode até implementar um programa, mas que não vai ter nada a ver com a dor que você está sentindo lá e a aderência que você vai sentir. Ele morre com o tempo, é o que acaba acontecendo. Fica engavetado, Então, acho que a construção tem que ser bem forte. Isso, não desistam, porque eu fui e voltei várias vezes. Fizemos e refizemos várias vezes. Não desistam se realmente fizer sentido para vocês ou para a organização.
Mas no final, igual você contou, né? Você tem um aumento do engajamento das pessoas ali e talvez ajude na sustentação da cultura, e as ideias às vezes trazem resultados também financeiros Sem dúvida, muito positivos para a organização, né? Sim. A gente reconhece ideias já implantadas, algumas a gente a gente dissemina para outras áreas, até a gente dá essa publicidade no evento do fim do ano. A gente tem uma página em que a gente divulga todas as ideias que foram escritas, claro, dentro do que a gente pode divulgar, porque algumas, né, tem algumas questões de confidencialidade que a gente também não pode divulgar para todo mundo. Então, tem toda uma questão também aí de gestão do conhecimento e compartilhamento de conhecimento bacana, que é algo que é um dos pontos que a gente quer explorar mais. E aí, isso conversa muito com outro programa que a gente tem interno, que é de mais de intraempreendedorismo, que é de acelerar ideias, que é puxado pela área de inovação, que é de acelerar ideias que ainda não foram implantadas. Então, a gente está vendo como é que é uma das coisas que a gente está pensando, como é que a gente casa as duas coisas, conecta. Então, tem coisas ainda aí para fazer pela frente, porque é o que eu falei, é vivo. É vivo, a gente vai trazendo melhorias, vai escutando as dores e vai vendo que faz sentido. E, Paula, para que... Já partindo assim para finalizar a nossa conversa, eu lembro que lá no começo você citou que você é uma pessoa que gosta de pessoas e de dados também. Eu queria que você pudesse trazer para a gente quais indicadores você usa aí no programa que você geralmente acompanha para metrificar esse sucesso que você também contou aqui para a gente. O que você acompanha ali no dia a dia? Então, a gente tem um dashboard que eu acompanho de 15 em 15 dias. Eu acompanhava semanalmente, agora acompanho de 15 em 15 dias, né, que ele entrou na rotina, que é muito nessa linha de quantidade de reconhecimentos, engajamentos na plataforma, a quantidade de reconhecimentos por valor. A gente sabe que tem alguns valores que eles são mais assim, pulsamos juntos, que é muita coisa do trabalho em equipe que são mais fortes, e outros que a gente precisa trabalhar mais. Quais valores estão saindo mais que o outro? A gente acompanha também a quantidade de inscrições na época, que aí tem janelas específicas para inscrição de cases. Aí a gente acompanha muito perto, né, as inscrições de cada pilar, mas onde a gente também ainda tem que trabalhar, e que aí agora, com o fortalecimento da equipe de People Analytics, né, a gente vai buscar isso, é justamente a conexão, tentar encontrar uma correlação. A gente tentou fazer um ensaio disso no último ano, mas ainda foi muito incipiente. Se a gente consegue encontrar a correlação do programa, isolar essa variável e encontrar a correlação do programa com, eventualmente, o turnover de área ou com o engajamento. Não é fácil, como eu falei, porque é difícil demais você isolar uma variável. É um... reconhecimento intangível, mesmo quando é monetário já é difícil você isolar, mas são os ensaios que a gente quer começar a fazer agora para ver. Eu acho que tem possibilidade da gente encontrar, sim, pelo que a gente vê, né? Encontrar essa relação, pelo que a gente vê, pelo feeling que a gente tem de gestão de pessoas, né? Mas a gente precisa encontrar esses dados ainda. Então, é uma das coisas que a gente quer construir daqui para frente. Como agora, né? A gente está separando, que antes ficava toda a área comigo, Analytics, tudo, e a gente não tinha esses recursos dedicados. Agora a gente vai ter uma área específica de People Analytics, é uma das ideias, é a gente buscar trabalhar, mas evoluir para isso, para ver onde justamente faz sentido a gente investir mais ou menos no programa, para também trazer resultados mais objetivos para a companhia ainda, em termos de produtividade, de engajamento, de retenção. E você acaba repassando esses dados também para BPs, para as lideranças. Sim. Eles têm acesso a isso tudo? Sim, a gente tem um dashboard que a gente construiu de gente, e aí um dos painéis é um painel de acompanhamento do Reconhece Mais. Muito legal. Em que aí eles percebem se a equipe deles estão participando ou não, para poder engajar, e as BPs têm acesso a esse painel também, e que eles rodam nas hacks com as áreas, todos os vários painéis, né, de atração, e um deles é o painel do Reconhece Mais. Muito bom. Muito bom, Paulo. Eu queria agradecer, primeiro, a sua presença aqui com a gente. Um case muito interessante. Você, como o Ivan falou, ilustrou aqui pra gente de uma forma bem clara o que vocês fazem, um sucesso. Queria até dar os parabéns pelo projeto. E aproveitar, quem quiser conectar com você, saber mais do programa, trocar figurinhas, né? Você falou que foi ao mercado, fez benchmark para construir. Quem está nesse processo, como é que faz para te encontrar também em suas redes? O que você quiser compartilhar com o pessoal é agora. Pode me procurar no LinkedIn, acho que é a forma mais fácil, né? Tá lá Paula Moreira, da Vibra Energia, fácil me achar. E, enfim, aí a gente vai trocando, eu dou meu celular, dou meu e-mail, coloco uma pessoa do meu time, né, em contato também, para facilitar essas agendas. E, enfim, estou super disponível para trocar. Às vezes a agenda não é tão fácil, a gente tem que encontrar um horário, mas eu amo trocar conhecimento. Eu acredito que a gente só cresce dessa forma. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar e alguma coisa para aprender com o outro.
vivo com base nisso. Então, estou super disponível mesmo, podem procurar. Bacana. Paula, concordo 100%, não é só hoje aqui o tanto que a gente já aprendeu, e a gente faz isso com várias pessoas aqui, então realmente é gratificante estar aqui com você, obrigado, você foi super, né, disponível em conversar com a gente, em trazer o seu conhecimento e o case, né, que eu acho que é super valioso, então muito obrigado, foi ótimo aqui estar com você. Eu que agradeço a oportunidade, gente, obrigada. E pessoal, convidar vocês também para seguir as nossas redes sociais da Mereu, Mereu Brasil. Acha a gente lá, você também encontra aqui no Spotify ou no reprodutor, no YouTube, onde você estiver ouvindo a gente, outros episódios do Mereu Talks. E a gente fica por aqui. Obrigado, Ivan. Obrigado, Paulo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.